Olá, amados irmãos, glória ao nome de Jesus Cristo para todos sempre. Louvamos ao Senhor em todo o tempo, porque a sua bondade, a sua misericórdia, ela dura para sempre. E quando nós que estamos palmilhando aqui este planeta, dependemos inteiramente da graça de Deus. Dependemos dele. Porque dele vem o fôlego da vida. Se nos movemos é por causa dele. Ele é o nosso Criador, sustentador de todas as coisas, graças ao Senhor. E poder servir a Deus, não existe coisa melhor na face da terra, mais compensadora. Ser, na realidade, um agente de Deus aqui na terra, ser um cooperador de Deus neste mundo, poder ouvir a sua vontade, a sua voz, e ouvir e fazer a sua vontade, porque, na realidade, não existe maior recompensa do que esta. Muitas pessoas, elas se gloriam, se satisfazem em ser secretários, ser empregados, ser um executivo de alguém, mas não existe, na realidade, posição melhor do que a que o servo de Deus ocupa. A Bíblia declara que aquele que almeja o episcopado, excelente obra deseja. Excelente obra deseja. Nós não vemos na Bíblia Sagrada nenhum outro ofício, nenhuma profissão, nenhuma outra coisa dizendo que aquele é excelente. Por quê? Porque todos os cargos que você ocupa no campo de vista material, físico, aqui neste mundo, um dia eles terminam. Mas aquele que almeja o episcopado, servir a Deus, poder fazer o seu trabalho aqui na terra, o resultado do trabalho das suas mãos você vai ver por toda a eternidade. As almas que você conquistou aqui neste mundo, através da sua pregação, as pessoas que foram transformadas pelo poder de Deus, as pessoas que foram realmente revitalizadas, reedificadas pela infinita misericórdia do Senhor, essas pessoas você vai vê-las em toda a eternidade, permanecer até o fim, de maneiras que não existe coisa melhor nesta vida do que servir a Deus. Então, você que está me ouvindo aqui nesta hora, creio que se preparando cada vez mais para a vida ministerial, se é que não já está desempenhando esta função de alguma forma, não é? Como um professor de escola dominical, como evangelista, como missionário, como pastor, como escritor, enfim, Deus ele tem gente em todo lugar, e dota cada um com um dom que é importante para o progresso e para o crescimento da igreja. Não falta nenhum dom na igreja. O que nós precisamos é procurar saber qual é o dom que Deus tem para nós e que Ele nos aquinoou para que possamos trabalhar dentro daquele dom que Ele nos deu. E quando nós falamos em dom, com toda certeza você sabe que quando você trabalha dentro do dom que você possui, aquele dom, aquela vocação que Deus te deu, as coisas fluem com tanta facilidade, com tanta graça, de uma forma muito especial. Não é você achar que o trabalho do outro é importante, que aquele faz um trabalho magnífico, e você dizer, se eu tivesse no lugar daquele fulano, não. Não é porque está dando certo para o fulano que vai dar certo para você. Está dando certo para ele porque ele tem o dom para aquilo. Você talvez tenha dom para uma outra coisa que esteja fluindo muito bem. De maneiras que quando nós trabalhamos dentro da vontade de Deus, Ele te coloca no ponto-chave daquilo para o qual você foi chamado para fazer. Amém? Muito bem, enquanto o nosso pessoal vai se aproximando aí, nesta noite nós estamos continuando a falar sobre os sinais dos tempos. É um assunto que já vamos tratando aqui já há alguns dias, sobre a questão dos sinais dos tempos. Temos visto alguns, né? E hoje
Nós queremos falar sobre um sinal que provavelmente passa até despercebido de muitas pessoas, até mesmo dentro da igreja, porque pouco se fala sobre esta questão. E o tema da nossa meditação de hoje é a destruição do planeta. A destruição do planeta, que isso aqui, com toda certeza, é um dos sinais dos últimos tempos. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 31, declara o seguinte: E viu Deus que tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi tarde e manhã do sexto dia. Olha bem, e viu Deus que quanto tinha feito era tudo muito bom, excelente, excepcional. Por quê? Porque Deus não faz nada pela metade, Deus não faz nada de qualquer maneira, Deus não faz nada de qualquer forma, não. As coisas de Deus são planejadas com muito carinho e com muito amor, e Ele tem toda a eternidade para trabalhar nos projetos que Ele tem. E você sabe que dentro da criação do universo, deste mundo que você tem aí afora, bilhões e bilhões de estrelas em todo o universo, planetas, constelações, Ele colocou no meio de tudo isso este planeta que nós habitamos, o planeta Terra. Eu não sei se no universo existe algum tipo de planeta igual ao planeta Terra. O que dá a entender é que este planeta aqui, ele é único. Por quê? Porque Deus, ele tem um plano, ele tem um projeto, ele tem algo muito especial aqui com este planeta. Muitas pessoas até discutem, será que existem seres vivos em outros planetas? Olha, se existisse, Deus teria falado. E se tivesse vida em outros planetas, Jesus teria que ir lá de planeta em planeta, morrer, porque o pecado afetou toda a criação divina. Porém, no meu ponto de vista, o planeta Terra, ele é único com este formato, com o tipo de seres que aqui habitam, não existe algo semelhante ou igual. Os homens podem pesquisar o universo inteiro, não vou encontrar algo semelhante ao planeta Terra. E diz aqui a Bíblia Sagrada que o Senhor viu, Deus, tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi tarde e manhã, o dia sexto. Então você pode imaginar o Deus da criação, Ele preparando aqui este planeta, formando aqui o jardim para que o homem pudesse habitar aqui, a obra-prima da sua mão, o ser humano habitando aqui neste planeta. Ele fez para o homem o que havia de melhor. No pensamento de Deus, Ele queria que o homem se sentisse feliz, que se sentisse em paz, que sentisse satisfação em habitar aqui neste planeta. E no capítulo 2 do livro de Gênesis, versículo número 15, diz aqui: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar, ou cuidar. Cuidar. Você está vendo aqui o carinho de Deus por este planeta, porque aqui estava a água que o homem iria beber, o alimento que ele iria comer, o ar que ele iria respirar. Então ele fez isso aqui com uma perfeição magnífica. E no fim coloca o homem justamente para cultivar e guardar, zelar, proteger, estar presente em todos os momentos daquilo que lhe cercava, toda a fauna marinha, a fauna aí da floresta, as aves, tudo, que coisa magnífica.
O homem nesta época gozava de uma saúde perfeita, razão pela qual a sua longevidade era incrível. Chegaram a viver 969 anos, como Matusalém viveu, e outros homens que viveram 800, 900, 700 anos. Por que esses homens viveram tanto tempo com uma saúde perfeita? Porque não existia epidemia, não existia doença, não existia nada que viesse fragilizar sua saúde, mas sim a pureza deste ambiente. Agora, irmãos queridos, infelizmente, as coisas saíram do controle a partir do momento em que o homem pecou, porque o pecado atingiu a toda a criação, atingiu a toda a natureza. Então as coisas começaram a ter uma certa modificação a partir dali. E nós vamos ver que dali para cá, o homem simplesmente parou de zelar, de cuidar, de estar presente para que as coisas corressem da melhor maneira possível. Hoje, o planeta geme, chora. Romanos capítulo 9, versículo 19 ao 23, declara o seguinte: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não somente ela, mas também nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção dos nossos corpos. A criação geme. A natureza geme. Por quê? Porque não é mais a mesma. Aquele jardim que Deus havia criado para que o homem cultivasse e zelasse por ele, já não é mais o mesmo. Infelizmente, o próprio homem que Deus colocou para cuidar é o primeiro a destruir o seu próprio habitat. É o primeiro a causar o caos que nós estamos vendo hoje, praticamente em todo o globo da terra. O pecado, a ganância do homem tem levado ele a esta situação. E eu quero que você observe aqui pelo menos 5 ações humanas que destroem o planeta. Destrói o planeta. Antes de mostrar sobre a questão de destrói o planeta, como nós falamos que a destruição do planeta é um dos sinais dos tempos, no livro de Apocalipse, capítulo 11, e o versículo 18, nos declara o seguinte: iraram-se as nações e veio a tua ira. E veio a tua ira e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes, e o tempo, olha bem, de destruíres os que destroem a terra. Destruíres os que destroem a terra. Irmão querido, este momento está chegando. Por quê? Porque quando você olha para o planeta Terra, que geme de uma maneira tão terrível que você não ouve esse gemido, mas a natureza geme, aguardando a redenção dos nossos corpos, porque a nossa redenção vai ser a redenção também da própria criação, da natureza. Então existe uma expectativa, a natureza toda, ela está aguardando esse momento da nossa redenção. Eu tenho aqui atrás, por exemplo, uma plantinha. Você imagina essa plantinha como minha companheira aqui todas as noites, nessas lives, falando do amor de Deus? Hein?
Você pode calcular. Se ela tivesse uma vida sensitível, ela estaria nesse momento regozijando aqui, porque ela sabe que o que eu estou fazendo está ajudando na redenção dos filhos de Deus. E a redenção dos filhos de Deus é a redenção da própria criação. Você está entendendo? Agora verifique o seguinte: as ações humanas que destroem o planeta. Os atos impensados vão se agravando, vão piorando tudo, e a natureza, ela não resiste, não resiste. A natureza vai responder a tudo isso, porque o desequilíbrio da humanidade é grande. O desequilíbrio da humanidade em relação à criação, em relação ao seu habitat, ele é grande, é imenso. O que o homem está fazendo é uma ação criminosa com a sua habitação que Deus deu aqui para ele viver e regozijar e ter saúde por toda a sua existência. Em primeiro lugar, nós vamos ver aqui a questão da poluição do ar. Imagina, o ar que Adão respirou, o ar que os nossos primeiros pais respiraram. Você pode calcular a pureza. Não existia contaminação em seus pulmões, porque era um ar puro, limpo, sem nenhum ingrediente que viesse contaminá-lo. O Instituto Max Planck da Alemanha, ele mostra que 8,8 milhões de pessoas morrem por ano por causa da poluição do ar em todo o mundo. O homem está jogando veneno no ar. É poluição das indústrias, poluição do combustível fóssil, bilhões e bilhões de carros aí jogando fuligem na atmosfera, contaminando o ar que ele respira, e daqui a pouco você vai, o seu pulmão deve estar pior do que um saco de coar café, com tanta impureza, porque o ar que nós respiramos, você quando sai, você chega aí fora, o ar já está contaminado. Infelizmente, é justamente o que o homem causa. Esse número é 2 vezes mais alto do que o apresentado anteriormente pela Organização Mundial de Saúde. De acordo com a entidade, 4,2 milhões de mortes registradas no mundo estavam relacionadas ao problema da poluição. O homem cospe no prato que ele come. Ele polui o ar e depois vai respirar. Isso significa que a poluição do ar causa mais morte por ano do que o cigarro, que é responsável por cerca de 7 milhões de óbitos anualmente. Um outro problema sério, diga-se, além de causar sérios danos à camada de ozônio que protege o planeta Terra, a poluição do ar traz uma série de complicações à nossa saúde, como já destacamos por aqui, já falamos disso sobre algumas vezes. Você imagina a camada de ozônio, que esta camada que está revestida aqui o planeta Terra, porque quando o Sol ele bate de impacto, que ele vem na nossa direção, esta camada de ozônio que está aqui envolvendo o planeta Terra, ela se rompe com tanta poluição. Conclusão, o Sol ele passa direto. Esta é a causa de tantos problemas da pele humana. Câncer de pele é provocado pela incidência direta do sol em cima da pessoa. Nós precisamos do sol, porque ele, principalmente, ele tem a vitamina D, que todos nós necessitamos, mas só que hoje você não pode ficar muito tempo exposto ao sol, porque você pode receber a vitamina D, mas ao mesmo tempo você pode pegar um câncer de pele, e daqui a pouco a sua saúde foi minada e acabou-se. Isso tudo por quê? Porque o homem está poluindo o ar.
o ar que ele respira. Às vezes nós abrimos a janela de nossas casas de manhã e puxamos aquela respiração, que ar puro coisa nenhuma. Dezenas de veículos já passaram pela porta da sua casa, jogando a poluição do combustível fóssil que o carro queima e lança na atmosfera. Isso mina a sua saúde. Você hoje tem que estar sempre atento, para sempre ter um complemento vitamínico para ajudar o seu organismo a se defender desta situação, desses ataques incríveis. A segunda coisa que nós observamos aqui é a poluição de um dos bens mais preciosos que existe no planeta Terra, deixado por Deus, que foi justamente o quê? A água. Ninguém vive sem água. Você precisa de água no seu organismo. O próprio planeta, ele precisa aproximadamente desses 70% de água que está no planeta. E o nosso corpo, ele tem mais ou menos essa constituição. Se você tirar toda a água do seu corpo, você vai ficar uma bolinha de nada. Então, irmão querido, a água é um elemento indispensável à sobrevivência na Terra. Você querer, por exemplo, ter habitantes de outros planetas, se lá não tem água, não tem vida, não adianta. Agora, o que acontece? A água é fundamental para a vida e isso não é novidade para ninguém. Acontece que esses recursos não é infinito. Infelizmente, a poluição da água segue sendo uma realidade. A poluição, esgoto, empresas que jogam fuligem na água, seus trejeitos, tudo aquilo que não presta é jogado na água. A água está poluída, principalmente naquelas áreas onde não existe um saneamento básico, onde você vê aquela podridão, aquele esgoto a céu azul, e você sabe que a água, ela corre para o rio, e o rio, ele corre para o mar. Hoje você vai tomar banho numa praia, e em muitas praias lá fora estão um tubo de esgoto que vem da cidade, porque não tem para onde lançar, para onde jogar. Não existe um tratamento adequado antes da água cair no oceano, cair no rio. Conclusão, o elemento vai e se banha. Quando sai dali, vem cheio de problemas da pele e doenças e outras coisas mais. E aqueles que bebem desta água. Infelizmente, irmão querido, o planeta Terra, ele está gemendo numa situação trágica como nós estamos vivendo. Para se ter uma ideia, estima-se que até 2050, caso isso continue a ocorrer, os oceanos terão mais plásticos do que peixes no mar. Porque tudo quanto é garrafinha de plástico, tudo quanto é canudinho plástico, tudo quanto é saquinho plástico, isso aí é jogado a céu aberto e as pessoas estão verificando que vem a chuva, sai arrastando aquela enxurrada e vai jogando isso. Isso vai causando problemas sérios no sistema ecológico, principalmente nos oceanos. Quantos peixes, quantos animais marinhos já têm sido tirados com doenças, e quando foram ver, ele tinha comido um pedaço de plástico, estava enrolado num pedaço de plástico, morreu dessa forma. O homem, infelizmente, irmão querido, ele, não sei se de uma forma racional ou irracional, ele está simplesmente destruindo a sua vida, a sua casa, o seu habitat. Segundo as Nações Unidas, a poluição plástica é considerada uma das principais causas atuais dos danos ao meio ambiente e à saúde. Vale ressaltar que também a poluição da água pode causar um fenômeno desastroso para a vida marinha, chamado acidificação, que já foi discutido aqui. É a acidez que aquilo provoca na água. Destrói justamente a camada de vegetais que estão no fundo do mar, de peixes e outras coisas mais. Já se encontrou em alto mar, por aí no fundo do mar, justamente poluição causada por plásticos e aquilo não se deteriora, aquilo não se desfaz.
continuou por centenas de anos. Você verifica o que está acontecendo hoje no planeta? Muito bem. Agora, uma outra coisa que infelizmente está acontecendo em nosso planeta é justamente o desperdício de água. As pessoas pensam que a água ela não tem um fim, que ela não vai se acabar. Infelizmente, muitos lugares da Terra que um dia foram oceanos, hoje são desertos. Comprovadamente pela geologia, que existem lugares onde existem aqueles canyons, aquilo um dia foi profundeza do mar, hoje o que é? Um lugar deserto. Além disso, ainda temos que nos preocupar com o desperdício de água que segue crescendo, mesmo com diversos alertas que são dados aí a todo momento. Não precisamos ir muito longe para atestar esse fato. Algumas cidades brasileiras, como São Paulo e Brasília, enfrentaram recentemente grande período de estiagem e tiveram seus reservatórios com a sua demanda limitada. Tiveram que racionar a água. Tiveram. A solução para o problema, um programa de racionamento para evitar desperdício de água. Outra situação ainda mais alarmante ocorreu na cidade do Cabo, na África do Sul, que pode se tornar a primeira metrópole moderna do mundo a ficar sem água. Você está entendendo? Irmão querido, a própria natureza, ela se revolta contra a ação devastadora do homem. No ano passado, os 4 milhões de habitantes viveram a expectativa do dia zero, quando as torneiras seriam fechadas e a água só pingaria em 200 pontos espalhados pelas ruas, e isso está do Cabo. Mas mesmo essa situação, o governo sul-africano informou que muita gente vinha ignorando o racionamento. Se não fosse acabar, tá? Muito bem, um relatório divulgado no início desta semana, no dia 18 de março, as Nações Unidas apontaram que mais de 2 bilhões de pessoas não têm acesso à água. Mais de 2 bilhões de pessoas. Imagine, a população da Terra é de 7 bilhões e 500 milhões, 2 bilhões não têm acesso à água. A escassez, segundo o documento, ainda motivou 263 conflitos no mundo, justamente por causa deste precioso líquido. Irmão querido, quando nós falamos que isso aqui é um sinal do fim dos tempos, é porque lá no princípio Deus já havia alertado, já havia falado. Há 2000 anos atrás, quando o apóstolo fala que a natureza geme, tá? A natureza, justamente por causa disso. Quarto ponto, a poluição do solo. Poluição do solo. Muitas pessoas dão pouca importância à poluição do solo. Fala-se do ar, da água, mas esquecem que 90% da nossa alimentação depende dele, depende do solo. Esse tipo de poluição também traz sérios prejuízos à nossa saúde e, consequentemente, ao planeta. Aí você pergunta, mas pastor Jorge, qual é a forma que existe hoje, por exemplo, para o próprio solo estar com essa poluição? Olha, quando Deus ele estabeleceu, no tempo da lei, o ano sabático é aquele de 50 em 50 anos, tá? 7 vezes 7 anos, 49, o 50º era o ano sabático. Naquele ano, Deus orientou que o homem não deveria plantar e nem colher nada, era o ano inteiro. O ano inteiro. Para que servia aquele ano sabático, hein? Justamente para o solo se refazer dos seus nutrientes. Infelizmente, você se lembra que o povo foi levado para o cativeiro
E no cativeiro viveu 70 anos, sabe por quê? Porque 240 anos, ou 490 anos, a época dos juízes e muitas outras épocas ali, os judeus não obedeceram essa determinação divina. Não, eles passaram por cima. Foram 490 anos em que não deram descanso para a terra. E diz a Bíblia que eles foram levados para o cativeiro até que a terra se descansasse dos seus sábados. Aqueles sábados que o judeu roubou da terra, ele pagou tudo de uma vez. Foi 70 anos para o cativeiro enquanto a terra se refazia. Irmãos, você acha que o agricultor moderno, ele observa isto? Você acha que a agricultura moderna, ela observa isso? Você pensa que o alimento que você come hoje tem o mesmo nutriente de 20, 30, 50 anos atrás? Absolutamente não. Por quê? Porque a terra ela vai dando, ela vai dando, vai dando. E um dia ela se acaba. E o que o homem faz? Para que a terra continue produzindo, eles vão lá e lançam justamente o fertilizante na terra. Um fertilizante artificial. Ou seja, estão obrigando a terra a produzir a força, a pulso. Está entendendo? É igualzinho, por exemplo, a galinha caipira e a galinha de granja. O ovo da galinha caipira é muito diferente da galinha de granja. Por quê? Porque a galinha caipira, ela come o que ela quer, ela escolhe o milho, ela escolhe o que ela deseja. E quando a galinha caipira ela põe o ovo, ela canta. E a galinha caipira, ela é forçada. Então a galinha caipira, quando ela põe o ovo, ela chora. Por quê? Porque ela está obrigada a fazer uma coisa que não deveria fazer. Ela está fazendo aquilo contra a sua natureza. O homem coloca ali uma série de hormônio naquela sua ração para que ela cresça, desenvolva logo e produza logo para dar lucro para os seus proprietários. O planeta Terra, da mesma forma, lança fertilizante para que a Terra produza e vai, e ela forçada contra os seus princípios, a Terra começa. E o homem chega e faz o quê? Planta hoje um tipo de coisa e colhe e já coloca o outro da época. Irmão, o solo está totalmente indefeso, está totalmente fragilizado e está totalmente contaminado, além da contaminação do lixo que se joga em cima deles. Milhões e milhões de carros de lixo passam todo dia em direção a um depósito de lixo, onde urubu, insetos, tudo vão tomar conta daquele local. E você acha que aquele lixo, ele fica simplesmente ali? Não, ele começa a se dissolver. Aquele chorinho dele, ele vai penetrando na terra, até atingir as áreas de água que estão lá no fundo. E aquela água vai sair lá adiante, poluída, e vai direto para a sua caixa d'água, para o seu filtro, para o seu pote. O homem simplesmente está destruindo a casa tão especial que Deus fez para ele. Está entendendo? E uma das coisas que acontece é que de todo o lixo que se produz hoje, apenas 1,28% é que é reciclado. O resto tudo é lixo, que infelizmente vai poluir o solo, poluir o planeta, poluir a terra. É o que nós estamos verificando hoje em todo o nosso sistema, infelizmente. Prosseguindo aqui, e vamos ver aqui o nosso quinto elemento, que é o desmatamento. Desmatamento. Você sabe, irmão querido, que a floresta, que os vegetais, eles simplesmente dão ao homem praticamente a razão da sua vida. Se não fosse as plantações, se não fosse as grandes florestas, o homem estaria praticamente perdido num planeta deserto. Está entendendo? Por quê? Porque as plantas, elas transmitem para a natureza o gás carbônico que vai servir justamente para que você tenha saúde, você possa respirar.
Um lugar onde não existe floresta, onde não existe árvores, onde não existe plantação, infelizmente é deserto. E deserto, você já viu? Se mora alguém? E se mora, é de uma vida muito precária, como os beduínos que moram no deserto, um lugar onde não tem plantação. Mesmo assim, eles dão um jeito de colocar no deserto uma planta que sobreviva, como a tamareira e algumas outras plantas muito escassas que dão no deserto, para produzir pelo menos a sombra para eles. Irmão querido, o desmatamento que está acontecendo hoje, principalmente aqui na nossa região do mundo, diz aqui, nem mesmo as florestas e áreas verdes do planeta passam ilesa a ação irresponsável do homem. Dados do boletim de desmatamento do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, divulgados em fevereiro deste ano, indicam que o desmatamento na Amazônia, infelizmente, aumentou 54% no mês de janeiro. Devastação criminosa, homens inescrupulosos, que por causa do dinheiro, eles destroem o planeta, destroem a plantação, destroem a mata, que é tão importante. Por que as nações lá fora estão preocupadas com a floresta amazônica aqui, hein? Por quê? Por que muitos deles gostam de estar aqui trabalhando? Por quê? Justamente para evitar esse desmatamento, muito embora eles não queiram vir para cá, mas eles sabem o resultado que a floresta produz para a saúde do planeta. Então, o desmatamento é algo realmente que faz parte desta lista de sinais dos tempos que nós estamos vivendo. Isso está caminhando para o final, tá? Está caminhando para o final. E a conscientização que nós temos, todos esses problemas, mostram que cada vez mais urgente promover uma conscientização a fim de que consigamos no presente alterar o quadro para que ninguém sofra no futuro, que pode não ser tão distante assim. Tá? Tão distante assim. Felizmente, nós precisamos entender, o nosso brado é este: educar, preservar, sobreviver. Humanamente nós também somos natureza. Fazemos parte da natureza. E é justamente isso, esse brado de alerta. Não é que você, por exemplo, você tem que fazer a sua parte. Se cada brasileiro, se cada pessoa fizer a sua parte, tudo muito bem, não tem problema. Não jogue lixo na rua, não comece a jogar coisa podre na calçada. Infelizmente, a área que não tem o saneamento básico sofre com rato morto, bicho morto, e aquela água toda vai correr, e muitos bebem daquela água. Cadê a saúde aí na vida dessas pessoas? Infelizmente. Agora, eu quero dizer para você que isto aqui não é um problema brasileiro, isto aqui é um problema mundial. Mundial! É por isso que eu digo para você que isto aqui é um dos grandes sinais do tempo. Por quê? Porque brevemente, olha o que disse aqui a palavra de Deus. Eu quero que você observe em Apocalipse capítulo 11 e o versículo número 18. Olha quem é que vai dar fim a esta história. 11, 18 de Apocalipse. Iraram-se as nações, se rebelam contra Deus, contra a sua obra, e veio a tua ira. Dura coisa é cair na mão de um Deus vivo, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos que pregam dia e noite, que dão o brado de alerta, que estão aí anunciando as verdades eternas, e aos santos e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. O tempo de destruíres os que destroem a terra. A terra está cansada. A terra está combalida. A terra não tem mais a força
diferença de produtividade que tinha com os seus nutrientes, porque ela está sendo forçada a fazer uma coisa para o qual ela não foi criada. Agrotóxicos, que não envenena apenas para matar os insetos, mas a própria plantação, o próprio solo e a própria pessoa. Que se você não tiver cuidado, um tomate que você traz para casa, uma verdura que você traz para casa, se aquilo não for cuidado, se não for lavado com bastante cuidado, você vai terminar injetando veneno no seu organismo e daqui a pouco você está aí com doenças e problemas de respiração, problemas na sua corrente sanguínea, porque você está ingerindo veneno no seu próprio organismo. Isso é preciso que você tenha um cuidado muito grande. Faça a sua parte. Procure fazer isto. Procure não jogar lixo na rua. Mesmo que, infelizmente, você tenha que colocar num carrinho, num saquinho plástico, para colocar no caminhão do carro de lixo, mas não deixe lixos por aí, jogado na rua, lança lixo no meio da calçada. Não faça. Aquilo vai apodrecer, vai contaminar o ambiente, vai poluir o ar. Mas está vindo aí aquele que vai destruir, não vai deixar impune aqueles que destroem a terra, não vai deixar impune. Agora, irmãos amados, hoje a natureza geme, como disse aqui o apóstolo São Paulo, aguardando a nossa redenção. E quero dizer para você uma coisa muito certa. Depois que a igreja for tirada da terra, que este mundo passar por um processo gigantesco de purificação, que eu vou falar para vocês depois justamente sobre o toque das trombetas e os derramamentos da taça, qual vai ser a finalidade e a função disso aqui. Porque a terra, a natureza, ela tem uma facilidade. Quando é dada condições para ela, ela se refaz. O ano sabático era o ano que Deus deixava para a terra se refazer. Mas há quantos e quantos séculos e milênios a terra nunca teve descanso, produzindo dia e noite, toneladas e toneladas, porque tem que produzir, tem que levar, tem que produzir para mandar para a humanidade aí fora, para outras coisas. Mas a terra tem poder de se refazer. Daqui a pouco, quando não tiver mais nenhuma indústria no mundo, porque você sabe que na grande tribulação, a terra, ela vai balançar, ela vai cambalear como um bêbado, ela vai balançar como uma rede de dormir, como diz o profeta Isaías, entendeu? E Jesus disse que não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Sua casa, seu prédio, seu edifício, isso tudo vai cair. E se isso vai cair, aquela indústria, aquela fábrica, aquilo tudo vai cair por terra. Está entendendo? Hoje, você olha aqui para o rio Tietê, você até fecha o nariz quando passa por ali. Quando você passa na linha vermelha, ali no Rio de Janeiro, quando você vê aquela área ali, daquela água estagnada, podre, porque os homens jogam a podridão ali. Por isso que está assim, dessa forma. Mas eu quero dizer para você uma coisa, que depois da grande tribulação, a própria natureza, ela vai começar a se refazer. E tem uma coisa, dentro de 100 anos, a natureza vai voltar a ser o que era no princípio. Sem poluição, sem ninguém jogando podridão nos rios, ou no ar, na atmosfera, na água, para tirar a saúde dos homens. Isso tudo vai se refazer, porque o milênio vai ser a era áurea do planeta Terra. É época em que o leão ele vai brincar com o cordeiro, que uma ursa vai comer palha junto com uma vaca, em que a própria natureza vai produzir sem que ninguém mande. Ela mesma por si vai produzir aquilo que o homem precisa. Esse dia está chegando, mas enquanto não chega, estes são sinais dos tempos que nós estamos chegando
lar. Amado Deus e Pai Celestial, nós te glorificamos, Senhor, pela tua palavra aqui neste momento. Que o teu santo, eterno e doce Espírito continue falando mais alto ao nosso coração. E que a nossa confiança em ti seja uma confiança inabalável, reconhecendo que o Senhor está no controle e que o homem, ele só chega até aonde o Senhor permite, dali para frente, nem mais um passo. Nós cremos na tua intervenção divina sobre este planeta especial, porque aqui o Senhor vai estabelecer o seu trono. Isto aqui vai ser a joia-prima do universo. É aqui, Senhor, que vão sair as ordens para o universo inteiro. Nós te glorificamos porque os teus planos são perfeitos, Pai. Nos ajuda a estar contigo, ao teu lado, anunciando as tuas verdades. Eu te peço nesse momento pelo meu irmão que está conosco aqui neste horário, enche o coração dele de gozo e alegria. Nós estamos hoje atravessando um momento de uma epidemia que é resultado dessa poluição, dessa mudança atmosférica, esses vírus que se transformam, que mutam, porque a natureza, ela provoca isto. A natureza, ela sabe também se defender. Então, essas mudanças atmosféricas, esse efeito estufa, isso tudo está mexendo. E aquilo que Jesus Cristo falou, que um dos sinais do tempo era epidemia, peste em vários lugares, efeito do homem está mexendo no que não deve. Pai Santo, guarda esta casa, guarda esse pai, esta mãe, esta família, continua suprindo as nossas necessidades, meu Deus. E eu te peço nesse momento por os irmãos que estão enfermos, que estão acamados, que estão hospitalizados, Senhor, que a tua mão os alcance e que cada um esteja nesse momento glorificando o teu santo, eterno e precioso nome. Continua abençoando teus filhos, onde estiver nesse momento, fazendo a tua obra, pregando a tua palavra, alcançando aqueles que necessitam. Continua, Senhor, abençoando-nos rica e poderosamente bem. Eu te peço ainda pelos pastores aqui da cidade de Campinas, toma cada um nas tuas mãos, homens incansáveis que estão aí, Senhor, anunciando a tua palavra de uma maneira extraordinária. Se algum deles está doente, está enfermo, que o Senhor venha renová-los com saúde, com vigor, para prosseguir na batalha, Senhor Deus. E nós te glorificamos porque sabemos que tudo está patente aos teus olhos e nos deu a oportunidade para continuar pregando a tua palavra. Eu te peço nesse momento pelo nosso país, pela nossa nação, pelos governantes que aí estão, Senhor, que a tua potente mão esteja sobre a nação brasileira, Senhor Deus. Sabemos que o Senhor está no controle. Os homens projetam, os homens eles têm os seus pensamentos, mas a palavra certa vem do Senhor. Pode mexer para onde quiser, o Senhor dá a palavra final. Existem caminhos para eles, para os homens, que aparentemente são caminhos perfeitos, mas no fim são caminhos de destruição. Por isso, nós pedimos que o Senhor continue com a mão estendida sobre esta nação. Abençoa o presidente da República, dê saúde ao teu servo, sabedoria, força para continuar na peleja, que não é pouca, mas com a tua força ele vai longe, no precioso nome de Jesus Cristo. Também te peço nesse momento pela minha casa, pela minha família, pelos meus filhos e netos que estão perto e os que estão longe, Senhor, pelos alunos do Instituto Bíblico que nesse momento estão estudando a matéria, através das videoconferências que lhe foram enviadas, Senhor, que eles possam, as videoaulas, que eles possam tirar grande proveito para esses momentos que estão em casa, porque isto vai passar e nós vamos sair daqui mais forte, mais animados para proclamar o teu evangelho ao mundo que tanto precisa. Continua conosco, Senhor, fortalecendo a nossa fé e a nossa confiança. No precioso nome de Jesus, teu Filho, que vive e reina para sempre. Amém e amém. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém e amém.